Olá amigos do blog charutos.com, é com grande honra que estamos aqui com o nosso Patrício São Manuel de Novaes Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Manuel, é um grande prazer, uma grande honra para a gente ter uma personalidade, uma celebridade do mundo do vinho aqui com a gente, conhece muito, gosta muito do Brasil, né? Exatamente. E eu diria, olha quem fala, Thomas, personalidade é você, Não, você que é reconhecido. Não, eu ainda ontem tive a oportunidade de testemunhar isso, exatamente, com alguém que reconheceu, que não conhecia. Olha, ficou de boca aberta exatamente quando viu você passar. Portanto, aí a personalidade é você. Eu sou apenas, enfim, tenho responsabilidade sobre esta instituição, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. E muito obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Manuel, me explica um pouquinho o que faz o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Tentando, muito rapidamente, dizer o que é que nós fazemos, nós somos uma entidade pública, nós somos... Ou seja, é ligado ao governo, né? Eu sou nomeado pelo governo, pelo Ministério da Agricultura, de quem dependo, e eu costumo dizer que nós temos responsabilidades em todos os vinhos que são produzidos na região demarcada do Douro, a zona do vinho do Porto, onde é produzido o vinho do Porto. Nós temos responsabilidades desde a plantação da vinha até ao copo, até à garrafa. Portanto, essa é a nossa tarefa, é exatamente cobrir toda a linha de forma transversal, de forma contínua daquilo que é a produção da vinha e do vinho. E, portanto, tentando sintetizar, nós temos funções de fiscalização, de certificação, de controle, de defesa da denominação de origem e também de promoção. Portanto, estas são as nossas grandes linhas de atuação. É bem extenso, né? A área de atuação, né? É bem extenso. Deve ser muito desafiador, né? Nós estamos, como sabe, a região demarcada do Douro, julgo que será a única no mundo que tem o nome do vinho dissociado da região de produção, que é cerca de 100 km a montante do Rio Douro, a montante da cidade do Porto, portanto, onde o Rio Douro desagua no Oceano Atlântico, e estamos, portanto, à região de produção, a região onde são as vinhas e onde a vinha se desenvolve e o vinho é produzido, e depois há a zona de armazenagem, que está umbilicalmente ligado à região de produção. A zona de armazenagem que é muito histórica, né? É muito histórica, é em Vila Nova de Gaia, portanto, uma cidade fronteira à cidade do Porto, sendo que a cidade do Porto, historicamente, está intimamente ligada à região demarcada do Douro. E, portanto, nós temos funções, as funções mais ligadas à terra, digamos assim, decorrem na Régua, que é no coração, uma cidade no coração da região demarcada do Douro, em Peso da Régua, e também no Porto Vila Nova de Gaia, onde nós temos a delegação do Instituto do Vinho do Porto, ao lado do Palácio da Bolsa, de forma bem central. Eu que você conhece a casa, deve ser lindíssimo, e tem de lá ir, temos lá de organizar um encontro lá. Maravilha. Nós somos cerca de 130 pessoas, um pouco menos, somos cerca de 130 pessoas que cobrimos esta responsabilidade global. Manuel, são quantos produtores hoje de vinho do Porto em Portugal, mais ou menos? De vinho do Porto, na região demarcada do Douro. Nós temos 40 e qualquer coisa produtores comerciantes, aquilo que nós chamamos comerciantes, e depois produtores engarrafadores, já temos algumas centenas. Qual é a diferença entre o comerciante e os produtores engarrafadores? Porque tradicionalmente só havia comerciantes. Havia os viticultores, aqueles que produziam a vinha. O agricultor, né? Exatamente. Estava ali na terra. E que depois fornecia as suas uvas ou o mosto aos vinificadores, que depois as transferiam, as vendiam aos comerciantes, e só os comerciantes é que podiam comercializar e exportar o vinho do Porto. E a generalidade, ou todos, estavam obrigatoriamente localizados naquilo que nós chamamos o entreposto de Vila Nova de Gaia. Hoje, desde 1986, a situação é um pouco diferente, porque não só foi criado também um entreposto na região demarcada do Douro, portanto passamos a ter o entreposto para a comercialização em Vila Nova de Gaia e outros também na região demarcada do Douro, e foi criada a figura do produtor engarrafador, que no fundo são os proprietários das quintas,
e, como digo, a grande diferença entre os comerciantes e os produtores engarrafadores é que os comerciantes podem comprar vinho a outros produtores, a outros viticultores, sim, enquanto que os produtores engarrafadores só podem fazer o vinho com as uvas da sua propriedade. Perfeito. Portanto, há aqui uma diferença, como se fosse mesmo em termos de crescimento. Negociant que acontece na França também, ou não? Julgo que sim, não conheço exatamente a figura, mas julgo que sim. Perfeito. E eu acho que o mais importante da gente aqui hoje, nessa conversa, é a gente passar para o público brasileiro o quão importante é o vinho do Porto para o Brasil, o quão antigo ele é no Brasil, por conta dos nossos laços históricos, né? Então, são vinhos que, desde que eu bebo, eu sempre harmonizei vinho do Porto com charuto. Eu sei que você não é um grande fã de charuto, teve experiências complicadas, isso daí é um papo pra gente ter lá em Portugal, vamos fumar o charuto juntos lá. Eu vou lhe convencer que o charuto ele é fantástico com o vinho do Porto. E eu acho que é importante a gente falar para o pessoal que está nos assistindo agora, que o vinho do Porto, você tem várias categorias de qualidade de tipos, né? Hoje você consegue comprar vinho do Porto no supermercado por R$35, R$40 aqui no Brasil. Até quanto? O céu é o limite. O céu é o limite. Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, Tomás, e dar-te um pouco a ideia de como é que as coisas se passaram. E surge-me a seguinte imagem. Quando o vinho do Porto, quando a região de Marcada do Douro é criada... Quando foi isso? Quando a região de Marcada do Douro é criada, o Brasil ainda era Portugal. Portanto, eu penso que esta imagem não é muito divulgada, mas de facto, quando a região de Marcada do Douro é criada, o Brasil ainda pertencia a Portugal, ainda estávamos ligados aos Reinos Unidos. Isto passa-se quando? Em 1756, no tempo do rei Dom José, do Marquês de Pombal, 1756. Enfim, somos a região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo, e portanto a grande novidade na criação desta região demarcada e regulamentada é que nós, o Marquês de Pombal, enfim, a legislação de então criou esta região com os três pilares, aquilo que podemos considerar os três pilares do que são hoje as regiões demarcadas, de que nós tanto prezamos, ou as denominações de origem, portanto, e nós acreditamos muito na importância da ligação do vinho à sua região de produção, e esses três pilares são a demarcação territorial, portanto, um espaço geográfico dentro do qual é produzido aquele vinho, ou as uvas que darão lugar àquele vinho, e só dentro daquele espaço geográfico. Por outro lado, um corpo normativo e, por outro lado ainda, o terceiro pilar, uma entidade fiscalizadora. Portanto, estes são, digamos, os três pilares que foram criados em 1756 e foi esse, de facto, a nossa criação. 1756. Exatamente. A nossa criação, a nossa dádiva, digamos assim, a importância da criação da região demarcada do Douro para o mundo foi exatamente criar não apenas uma região demarcada, uma zona de produção de um determinado vinho, mas também estes três pilares do que são hoje as denominações de origem. Isto para nós, é de facto muito importante. E, portanto, a região demarcada do Douro tornou-se efetivamente a zona exclusiva de produção do vinho do Porto e canalizava os produtores, até muito recentemente, canalizavam praticamente toda a sua produção para o vinho do Porto. Era quase um título de nobreza de produzir vinho do Porto, ter aquilo que se chamava ter o certificado, benefício, né? O benefício, não é? O benefício é a capacidade de produzir ou de transformar mosto em vinho do Porto. Isso é algo muito sério, né, Manuel? Isso é algo muito seríssimo. Mas deixa-me dizer-te uma outra coisa, que eu disse que até muito recentemente os produtores da região de Marcada do Douro canalizavam quase exclusivamente a sua produção de uvas para a produção do vinho do Porto. Muito recentemente, decorrente de um determinado processo, que julgo que não interessa agora entrar em detalhes, há cerca de 25, 30 anos, descobriu-se, enfim, já se sabia, mas descobriu-se que podíamos fazer também com as mesmas uvas, com aquelas uvas produzidas e que davam os vinhos do Porto excepcionais, produzir também o chamado vinho tranquilo, o chamado vinho seco, o chamado vinho seco, o chamado vinho do Douro, que nós chamamos o DOC Douro. E de facto hoje nós temos também, produzido exatamente na mesma região
E esta casa da qual eu sou responsável, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, tem este nome desde 2003, porque passou a ter responsabilidades também sobre os vinhos do Douro, porque até 2003 chamava-se apenas Instituto do Vinho do Porto. Portanto, e hoje nós sabemos que nós temos os vinhos do Porto com a fama e a projeção internacional que têm, mas temos também os vinhos do Douro, que hoje também têm estão num grande crescendo e também têm uma fama e uma projeção muito grande. Basta lembrar, por exemplo, a classificação da Wine Spectator em novembro passado, quando liberou os 100, aquilo que eles consideram os 100 melhores vinhos do ano, e pela primeira vez uma região vitícola no mundo teve 3 vinhos nos 4 primeiros lugares. Foi um vinho do Porto, que foi o melhor, classificado em primeiro lugar, e depois, no terceiro e no quarto lugar, 2 vinhos do Douro. Portanto, tudo isto vinhos produzidos com as uvas da região demarcada do Douro e sob o controle do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Isto mostra que é uma região absolutamente excepcional em termos de qualidade e de produção de vinhos, de vários tipos de vinho, e mostra, sobretudo, que as nossas empresas, porque repare, nós somos uma entidade certificadora, uma entidade de controle, nós não produzimos vinho, nem comercializamos vinho, mas isto mostra exatamente que as empresas estão a fazer um trabalho absolutamente excepcional na qualidade dos vinhos e na sua promoção também, na colocação dos... muita qualidade, muita paixão dos produtores, né? E muito reconhecimento dos produtos às cegas, porque todas essas provas, elas são feitas sem você saber o que você está provando. Está colocado aí milhares de vinhos, os críticos vão provar. Exatamente. Né? Gente, esse papo está muito rico, eu estou muito feliz com essa entrevista. A gente vai voltar daqui a pouco, porque eu quero que o Manuel explique para a gente a diferença do vinho do Porto e do vinho do Douro. Por que que um tem 20% de álcool e o outro tem 13, 14? Um é doce, o outro é seco. Põe açúcar ou não põe açúcar? Isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Até daqui a pouco, gente. Obrigado. Olá, amigos do blog charutos.com. Estamos de volta aqui com o nosso presidente Manuel. E, Manuel, queria que a gente falasse um pouquinho sobre os 2 vinhos que a gente está provando aqui, que são vinhos simples, na faixa de 50, 60 reais a garrafa de 750 ml. Você vai falar do vinho e eu vou falar da minha percepção para o charuto com esses vinhos. Muito bem. Combinado? Combinado, vamos ver. Então vamos lá. O que temos aqui? A gente tem aqui, a gente está provando um rubi, né? Thomas, deixa-me dizer-te, indo um bocadinho atrás e fazendo um pouco o zoom relativamente a esta matéria. O vinho do Porto, ainda ontem alguém me dizia, mas como é que vocês comunicam o vinho do Porto? Porque o vinho do Porto é muito diverso. E eu acho que a diversidade, nós podemos ver a garrafa, e é um termo muito adequado para esta nossa conversa, nós podemos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. E eu podia olhar para o copo meio vazio e dizer, ou achar o copo meio vazio e dizer, a diversidade do vinho do Porto torna muito difícil a comunicação. E eu faço exatamente o contrário. Eu olho para o copo e ele está exatamente no mesmo nível, mas eu acho que ele está meio cheio. E o que é que eu acho? A diversidade é um grande elemento de comunicação e é uma grande oportunidade. Diversidade porquê? Diversidade porque somos uma região vitícola muito antiga, como nós dissemos há pouco, a região vitícola ou vitivinícola mais antiga do mundo. Mais antiga que a história recente do Brasil. E de regulamentação, exatamente, lá voltaremos, espero eu. Portanto, ao longo dos anos, obviamente que os produtores foram apurando as suas técnicas e entretanto, surgiram também pela evolução e pelo crescimento, digamos assim, de um produto, porque os produtos também crescem, foram sendo encontradas novas fórmulas, inclusivamente até alguns deles para se adaptarem melhor ao gosto e às tendências do consumo, porque isso é algo que é muito importante para os charutos, para o vinho e para os produtos de consumo, para a generalidade dos produtos de consumo, não é? E então nós podemos dizer que o vinho do Porto tem uma grande diversidade. Como dizíamos, e podemos dividi-lo, sobretudo, e temos aqui 2 garrafas desse tipo, em 2 grandes famílias. E essas 2 grandes famílias são os Rubis e os Tawnies. Então vamos lá. E depois, já vamos a 2 outras famílias mais pequenas. E Tawny, né? Ruby e Tawny. Então, o que separam essas 2 famílias? O principal elemento que separa essas 2 famílias é que os Rubis evoluem em garrafa, o que quer dizer que tem muito pouca oxigenação, porque a respiração
do ruby, a respiração do vinho que está encerrado dentro da garrafa faz-se apenas pelo gargalo, pela rolha de cortiça, e enquanto que os tawnies evoluem em barrica. Vamos lá. Quando evolui em barrica, que é esse daqui, né, conseguimos dar um zoom, ele vai evoluir em garrafa. Então o vinho é feito, ele fica um pouco de tempo na barrica na vinícola, né? Vamos cá entrar um bocadinho mais no detalhe e continuar a falar um pouco mais nos rubis. Depois, dentro da família dos rubis, há várias individualidades, há vários personagens. O personagem maior será o vintage. Eu trouxe. Vamos lá. Trouxe um vintage, será o vintage 77 do Fonseca. Perfeito. Que está vazio, logicamente. Isso é que é pena. Isso é então, uma pena. Mas vamos Thomas, eu tenho de dizer que você fez quase tudo bem. Quase, né? Essa de trazer garrafas vazias é que não está bem. Nós falamos com o sommelier aqui antes, nós até notamos a diferença. Nós colocamos ela contra a luz, você não consegue ver a luz na garrafa. É muito escura, porque ela é mais grossa também, né? Quando se guarda o vintage, o vintage sobretudo, que é o grande vinho de guarda, quando se guarda o vintage deve estar deitado. Pode durar centenas de anos. Leiloaram um vinho agora qualidade. Lá em Londres. Há 2 semanas, pouco mais ou menos, foi leiloado na Torre de Londres um vintage de 1815. E havia nessa época, aliás, os vintages nessa época... Vocês não estão enganados, é 1815. 200 anos. 200 anos para de falar história. americano, como para falar americano. Um amigo nosso. Vamos lá, 200 anos o vinho tinha. 1815. Bom, fantástico. Isto quer dizer... eu acho absolutamente extraordinário como é que um vinho, numa garrafa, vidro, para ser, dura 200 anos. Delicado, né? Guerras civis, passou por guerras civis e guerras internacionais também, as invasões francesas, terremotos. Esse vinho estava em Portugal? Está em Portugal, estava em Portugal. Estava lá. A incúria humana no manuseamento das garrafas, ou a tentação humana. Como é que, ao longo de 200 anos, tantas pessoas passaram por aquele vinho e resistiram por quantas pessoas você acha que passaram? De o beber. Nós genericamente consideramos que uma geração são 25 anos. 8 gerações, então? Portanto, 8 gerações pelo menos. 8 gerações pelo menos, não é? Nossa. E portanto, eu acho extraordinário como é que um vinho dura 200 anos encerrado numa garrafa, e a garrafa não é partida, não é, enfim, extraviada, perdida, seja o que for, e chega aos nossos dias em perfeitas condições, porque ele está em perfeitas condições. E foi avaliado esse vinho foi também, enfim, faz parte de um lote que está certificado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Portanto, isto é extraordinário. O vintage tem esta enorme capacidade de guarda e de evoluir na garrafa. Então, quanto mais velho, melhor o vintage? Não em vez de regra, necessariamente, né? Mas os vintages de guarda. Eu sublinhava era a capacidade de envelhecimento. Não há muitos vinhos no mundo que têm esta capacidade de envelhecimento. Obviamente, e falando em Portugal, poderíamos falar nos Madeira, claramente, nós sabemos que tem essa capacidade de envelhecimento, nos Tokai, poderíamos falar mais em 2 ou 3 tipos de vinho no mundo que têm esta capacidade de envelhecimento, mas não há muitos mais que duram 200 anos e chegam ao dia de hoje com perfeita condição. Esplendorosos. Não chegam decaídos, né? Absolutamente esplendorosos. Maravilhoso. E podemos ter surpresas para a vida ao abrir uma garrafa dessas. Também podemos ter surpresas negativas, mas há muitas surpresas boas e vamos sublinhar as surpresas boas. Bom, depois há outros indivíduos dentro da família dos rubis que evoluem em garrafa. Os LBV, os Crusted. O LBV é o Late Bottled Vintage, que é envelhecido, é engarrafado. Late, né? Late Bottled Vintage. Ele é um vintage engarrafado depois, né? Exatamente. Tradução literal. Os vintage são declarados 2 anos depois da sua colheita. Por exemplo, o vintage 2011 é declarado em 2013, dentro de um determinado período de tempo, e depois é obrigatoriamente engarrafado entre o 2º e o 4º ano. O LBV, o Late Bottle Vintage, é engarrafado posteriormente, entre o 4º e o 6º ano. E depois ainda temos outros tipos, outros indivíduos, por exemplo, os Crusted e outros tipos também. Bom,
Portanto, vinhos que evoluem em garrafa. Ok, e depois o Tawny, né? Depois que é vamos à outra grande família dos vinhos do Porto, que é os Tawny, que são vinhos que evoluem em barrica. Em pipas. Em pipas, como nós dizem lá em dizemos. Portugal. Por isso é que eu estava à procura do termo para... Barrica. Exatamente. Os Tawnies, temos aqui né? um exemplo que você trouxe. Eu trouxe um exemplo aqui de LBV também, só deixa eu mostrar, gente. Isso aqui é da família do Ruby também, né? Essa que envelhece bem em garrafa, tá? É um vinho que, quando é um LBV mais antigo, eu gosto até de decantar um pouco. E tem uma excelente qualidade e uma muito boa relação qualidade-preço, de modo geral. Excelente, né? Isso é muito interessante ver. E aí, Thomas, tenho de sublinhar, tal como eu há bocado comentei que você fez muito mal em trazer a garrafa de vintage vazia, tenho de sublinhar que esta de LBV está cheia, portanto, nós não podemos só... Essa está cheia e vamos beber. Bom, vamos então passar à família dos Tawnies. Então vamos lá, bem, olha o Tawny aqui. Também os Tawnies têm vários indivíduos, vários tipos dentro da família. É a dos mesma Tawnies. uva, mano? São as mesmas uvas? Podem ser. Tawny Ruby. Isso é uma decisão relativamente às castas. Bom, então você está falando em castas, em uvas, em variedades. Há que dizer que não há nenhum vinho do Porto que seja monovarietal, que seja de uma só casta, de uma só variedade. Todos os vinhos do Porto são blend. Já na madeira pode ser o monovarietal, né? Uma Terrantense, por exemplo. Verdial, o Cercial, exatamente. Bom, portanto, portanto, há uma série de castas que estão definidas, uma série de castas. A lista é grande, está aliás publicado em legislação própria, e depois a decisão é do vinificador. Perfeito. De quais são as castas que são utilizados em cada vinho. Então, O Tawny, como dissemos já várias vezes, envelhece em barrica, o que quer dizer que há muita oxigenação. E enquanto que o Ruby tem esta cor carregada, muito densa, muito vermelho, muito denso, o Tawny tem uma cor mais translúcida, mais transparente, mais acastanhada. mais para castanha, amarronzada, tijolácea, né? Exatamente. Portanto, há uma diferença de cor muito grande. O que quer dizer que estes são vinhos, os Rubys são vinhos mais concentrados, se bem que a evolução do vintage em garrafa, com a respiração com 40 ou 50 anos, lhe pode dar algumas outras tonalidades, mas à partida os Rubys são vinhos muito densos, enquanto que os Tawnies apresentam essa leveza que advém da oxigenação em barrica. E para o nosso espectador entender o que é a oxigenação na barrica... Respiração. É a respiração, é quando você coloca o vinho feito dentro de uma barrica de madeira. A madeira é porosa. E os próprios poros da madeira vai fazer com que esse vinho comunique com a madeira. Isso vai criar uma micro-oxigenação do vinho dentro da barrica no ambiente fechado. Essa barrica ela é hermeticamente fechada, mas dentro dela ela proporciona uma micro-oxigenação, né? Claro. Isso proporciona uma evolução do vinho. Claro, é exatamente por isso que ele vai clareando, porque é uma oxigenação. A madeira é porosa, o que quer dizer que o vinho respira através da madeira. Então quando você tem um Tawny 10 anos, quer dizer que ele ficou 10 anos na barrica? Não. Não? Depois, dentro da família dos Tawnies, da grande família dos Tawnies, há vários. Há o Tawny corrente, há o Tawny reserva, mas depois há os Tawnies com indicação de idade. Há alguns que podem ser de um determinado ano, mas depois há alguns, e hoje em dia tem vindo a desenvolver-se muito essa categoria, os vinhos que têm indicação de idade, que podem ser os Tawny 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais de 40 anos. E são assim classificados. Isso corresponde a uma tipologia de vinhos. Não quer dizer que um Tawny 10 anos tem 10 anos em barrica. Não. Um Tawny 10 anos corresponde a um lote de vinhos que foi feito pelo enólogo, que misturou vários vinhos com várias idades, dando-lhe um perfil que corresponde àquele que está definido para os 10 anos, ou para os 20 anos, ou para os 30 anos. Portanto, o 10 anos, 20 anos, 30 anos, corresponde a um perfil. Ele é uma categoria. Corresponde exatamente a um perfil de vinhos. Num lote, num Tawny de 10 anos, podes ter vinhos com 30 anos, com 50 anos, ou vinhos com 5 anos. É o blend, né? É um blend, é um lote.
E a propósito disso é muito interessante ver-se que, repara, enquanto que o Ruby, temos aqui um Ruby, enquanto que o Ruby, voltando à diferença entre as duas grandes famílias, enquanto que o Ruby é, enfim, é quase aquilo que a natureza dá, há muito pouco manuseamento, portanto, pouco tempo depois da colheita e de vinho ser feito, ele é metido na garrafa, ele é engarrafado e depois desenvolve sozinho na garrafa. No Tawny não. O Tawny há um manuseamento humano dos enólogos, enfim, das pessoas que fazem o vinho, e depois há a técnica da lutação, que, enfim, não há muita gente que a domine, mas a técnica do lote, de fazer lotes com determinada categoria, com determinado nível, é algo que só a experiência dá. Quase uma alquimia. Quase uma alquimia. Eu também, bom, e por isso mesmo diz-se, Thomas, deixa-me dizer isto, que eu gosto, vai muito nesse sentido o que estás a dizer, por isso mesmo se diz assim, lá para cima, para o Douro. O Ruby é uma obra de Deus com a ajuda do homem. O Tawny é uma obra do homem com a ajuda de Deus. Eu acho que você resumiu muito bem as duas categorias, Manuel. Mas tenho de falar eu concordo com você. Tenho de falar noutras. É que depois, para além disso, há também os brancos, é uma outra família, e depois há os rosés. Que eu sou apaixonado pelos brancos. E deixa-me falar de dois pontos, se me dás 2 minutos para te falar, para sublinhar duas coisas. Uma sobre os brancos e outra sobre os rosés. Relativamente aos brancos, tradicionalmente os brancos no passado não eram muito valorizados. Hoje os brancos têm tido um crescimento muito grande, sobretudo os brancos velhos. Hoje em dia há brancos velhos com uma categoria enorme, que se aproximam muito de alguns tawnies de muito alto nível. E um país como o Brasil, que tem um pouco assumido que vinho é tinto, não é? Se não estou em erro, vinho é tinto. No Brasil, e nestes dias temos assistido a isso, algumas pessoas que demonstram a sua surpresa, isto é válido para os vinhos tranquilos, ou também para os vinhos do Porto, quando as pessoas experimentam um branco, e o Douro faz brancos tranquilos cada vez melhores, ou um branco do Porto, um vinho do Porto branco, a surpresa é imensa. E eu acho que um país como o Brasil, enfim, nos próximos anos, irá seguramente, por questões que têm a ver com o clima, com a idiosincrasia própria, irá seguramente descobrir os vinhos brancos em geral e em particular os vinhos do Porto brancos e os vinhos do Douro. Eu gostaria muito que o brasileiro descobrisse o vinho branco, porque o nosso clima, a meu ver, ele é muito mais propício para você tomar um vinho branco do que um tinto. Esse é o ponto. Né? Acho que a gente deve aprender um pouquinho mais como Portugal, que você tem pratos para vinho branco, pratos para vinho tinto e ocasiões e épocas do ano. Né? E deixa-me agora uma última nota sobre os rosés. Muitas vezes diz-se ou assume-se que o vinho do Porto está estacionado em termos de evolução, porque é uma bebida muito tradicional. Eu costumo dizer que o vinho do Porto é de facto uma bebida muito tradicional, à qual estão associadas muitas tradições, muitos usos e costumes, há muitas histórias, a garrafa circular à mesa pela esquerda, enfim, muitas histórias que nós poderíamos passar aqui algum tempo a contar sobre o vinho do Porto. E as pessoas ainda hoje assumem esse lado tradicional do vinho do Porto. E é muito bom, porque numa altura em que nós perdemos tantas tradições, é muito bom assumir algumas tradições, portanto alguns hábitos que nos vêm do passado e que no fundo informam a nossa maneira de ser, a nossa idiosincrasia própria. Mas por outro lado, o vinho do Porto está a inovar também, porque o vinho do Porto sabe que tem de encontrar novos consumidores. E por isso mesmo, ao longo dos tempos, posso dar aqui alguns exemplos, tem vindo a inovar. Enfim, numa categoria clássica podemos falar no Crusted, que é um tipo de vinho novo, que está incluído dentro da grande família dos Rubies, mas posso falar na nova categoria ou na nova família dos Rosés, que é uma categoria ou é uma família que tem muito poucos anos, que tem cerca de 10, 12 anos, só surgiu há 10, 12 anos, e que tem vindo a ter um crescimento bastante grande. Isto é o quê? Isto é inovação. Ou numa outra coisa, que é os coquetéis com vinho do Porto.
Atender mercados mais novos, né? Que o vinho do Porto, ele é historicamente um vinho de... Você não vê o pessoal jovem tomando vinho do Porto, por exemplo. Eu vejo menos. Mas você vê mais senhores tomando Porto. Os solicitares através de um cocktail tão simples como um terço de vinho branco corrente, e depois 2 terços de água tónica com limão, com uma folha de menta. Sim. Isto é uma bebida absolutamente fantástica. Eu adoro essa bebida. Para que nós chamamos portónica. Nós chamamos portónica. Adoro portónica. Com vinho do Porto Branco. Com vinho do Porto Branco. Portanto, ou com aquele chip dry. Né? Hoje, isso é, através deste tipo de bebidas, é muito fácil, julgo eu, chegarmos a outras camadas da população, consumidores mais novos, e através deste de ambientes mais informais. Ora bom, por isso mesmo, e terminando este ponto da minha parte, eu costumo dizer que o vinho do Porto é uma bebida tradicional e quer manter a sua tradição, mas por outro lado tem de inovar. É uma bebida para todos, né? Novos tipos de, novas formas de beber o vinho do Porto e tem de encontrar novos consumidores. Sem isso, de facto, o caminho será muito mais difícil. Eu acho fantástico porque vocês estão fazendo com que o vinho do Porto ele seja uma das instituições mais antigas do mundo e ao mesmo tempo muito inovadora e muito clássica, né? Muito tradicional. Tradição com inovação. Tradição com inovação acho que é a chave para o vinho hoje no mundo. Falando aqui do charuto, que o nosso blog é de charuto, de vinho, aqui nesse caso, eu particularmente, eu gosto mais de tomar um Ruby, ou seja, um Vintage, um LBV, ele puro, sem nada. Eu acho ele tão delicado, tão sutil, por causa dessa falta da microoxigenação na barrica. Com charuto eu prefiro o Tawny, porque eu acho que o Tawny ele é um pouco mais intenso de sabor, mais jovem, né? Ele entrega muito. Então eu não mataria um vinho do Porto com um Tawny 20 anos, por exemplo. Uma das harmonizações que eu mais gosto de charuto com vinho do Porto é um 10 anos. Eu acho que ele faz um papel fantástico, fantástico mesmo, a não ser que seja uma comemoração. Aí vamos tomar um belíssimo vinho do Porto, um belíssimo charuto que coloca a cerejinha em cima do bolo. Eu neste ponto, obviamente, que deixo toda a despesa da conversa para você, porque eu não sei falar sobre charuto, não sou especialista de charuto, mas essa associação, por tudo aquilo a que eu vou assistindo, acho que é uma associação absolutamente fantástica, de aromas, de sabores, de prazer, porque nós estamos a falar é de sensações e é de prazer, porque se as coisas não nos dão prazer, não vale a pena. E, portanto, de qualquer maneira, há bocadinho a minha exclamação era unicamente para dizer que, a propósito do aroma do charuto matar o vinho do Porto, o meu único comentário seria que o vinho do Porto é muito resistente. Ele é muito resistente e por isso que é uma das harmonizações que eu mais gosto no mundo de fazer do vinho do Porto com charuto, porque o vinho do Porto ele tem um retrogosto na boca, você fica com ele na boca tanto tempo, então você dá um gole do vinho do Porto e você fuma o charuto por cima. Aí você vai ver que os sabores, eles vão mesclando na boca. Aí você fez uma harmonização feliz. Você fica a tarde inteira tomando vinho do Porto, fumando charuto, com uma roda de amigos. Que eu acho que você abrir uma garrafa de vinho do Porto sozinho, eu acho um pouco triste. Você compartilhar um bom vinho do Porto com amigos, eu acho maravilhoso. O vinho do Porto, os franceses têm uma palavra que não é bem português, mas eu acho que se entende bem e como o português é uma língua viva, nós podemos assumi-la e que se aplica muito bem ao vinho, e em particular ao vinho do Porto. O vinho do Porto é uma bebida convivial, é uma bebida de convívio. É evidente que o vinho do Porto pode fazer uma boa companhia se estamos noutra companhia de um bom livro, por exemplo. Mas é muito mais agradável quando temos com quem compartilhar histórias, quando temos com quem compartilhar experiências de vida, quando temos com quem compartilhar aromas, sabores e prazeres também. Maravilha! Já a gente volta com mais histórias do vinho do Porto. Estamos voltando aqui com essa entrevista maravilhosa, riquíssima. Manuel me perguntou assim, mas não tá muito chato? Eu falei assim, não tá chato nada, tá super bacana, tô curtindo demais. E, Manuel, me fala um pouquinho do brasileiro que quer visitar Portugal, região vinícola. Pode fumar lá? Tem lugar para fumar charuto? Ao ar livre. Ao ar livre.
Tem muitas tabacarias bacanas em Portugal, principalmente em Lisboa, mas eu acho que a essência de Portugal é você comer e beber bem e barato. É um país muito barato pra gente, é um dos países mais baratos da Europa, a meu ver. Comida é muito boa, qualidade excepcional. Bacalhau, leitão, frutos do mar. Né? E outras coisas. E muitas coisas. E muitas outras coisas. Docinhos. E vinhos de excelente qualidade. Dá uma dica para o brasileiro que quer visitar Portugal. O que ele tem que fazer lá? Onde ele tem que visitar? O Douro, logicamente? O Douro, logicamente. Mas o Porto e o Douro estão intimamente ligados. Porque muitas vezes o turismo é vocacionado e vai para os sítios mais badalados ou com viagens mais baratas, muitas vezes, e isso é muito enganador, porque, no fundo, para apanhar sol e praia não vale a pena sair daqui, vale a pena ir e ter experiências enogastronómicas, Sim. como agora se diz, conhecer um pouco da nossa cultura, do nosso património, das nossas tradições. É evidente que eu sou suspeito para o dizer, mas eu Estamos acho tão que... ligados, né, Manuel? O Brasil com Portugal. Eu acho que quando você chega em Portugal, você que é brasileiro, eu que sou brasileiro, você percebe quantas coisas são parecidas. Eu sou do tempo, evidentemente todos nós, todos os portugueses, têm parentes que emigraram para o Brasil e que vieram para cá, para além de outros Cabrais, não é? Que vieram para cá e, portanto, eu lembro-me de ser pequeno e volta e meia aparecer lá em nossa casa um parente brasileiro. Estávamos numa época em que as viagens eram difíceis para um lado e para o outro. Obviamente atravessar o Atlântico era difícil e era caro. Havia menos disponibilidade de dinheiro e havia menos mobilidade. Hoje em dia a mobilidade é muito grande e os atrativos são muito grandes. O turismo em termos internacionais tem crescido muito. E, portanto, hoje, aquilo que um brasileiro fazia ou que nós fazíamos quando vinhamos ao Brasil ou à América Latina ou para outros lugares, que era estar o maior período de tempo possível, hoje em dia nós fazemos viagens mais rápidas, queremos as coisas mais concentradas, temos mais informação, o turista atual tem muito mais informação e, portanto, vai à procura de determinadas coisas, faz viagens temáticas, seja sobre charutos, seja sobre vinhos, seja sobre gastronomia, seja sobre determinados aspectos do património. E, portanto, hoje, nesse aspecto, as coisas são mais fáceis. E, portanto, obviamente, eu falei na ligação umbilical que há entre o Porto e Douro. Repara, o Porto a cidade do Porto é o hub, é o centro de movimentação, de movimentação para todo o norte de Portugal, para a Galiza, de certa maneira, para o centro de Portugal. E, em particular, tem de puxar, como nós dizemos, a brasa à nossa sardinha, e em particular para o Douro, porque o Douro e o Porto estão intimamente ligados, culturalmente, economicamente, historicamente, através das famílias e das pessoas e tudo mais. Há bocado ia dizer, eu sou suspeito para o dizer, nós portugueses gostamos de receber. Nós portugueses, de um modo geral, depois há as exceções, mas de um modo geral, recebemos bem. Acompanhamos as pessoas, falamos com as pessoas, imediatamente temos vontade de, se conseguimos, tentar falar ou a língua da pessoa ou uma língua que a pessoa também domine, para ser simpático com a pessoa. Essa é uma grande diferença que há entre os portugueses, talvez pela forma como nós somos um país pequeno e que estava um país pequeno e voltado para o Atlântico e que desde muito cedo se virou exatamente para aquilo que nós chamamos a expansão marítima, que nos trouxe ao Brasil, designadamente, à costa da África, às Índias, ao Oriente, etc. E isso e a forma como nós o fizemos é muito interessante. Evidentemente que houve desmandos, evidentemente que houve exageros, evidentemente que houve coisas que correram mal, mas houve coisas que correram bem. Eu julgo que, olhando para a América Latina, eu julgo que não é por acaso, por exemplo, que o Brasil é o único país, ou melhor, que a América Latina de língua portuguesa é o único país e que a América Latina de língua espanhola são não sei quantos países. Eu julgo que isto tem alguma razão idiosincrática com o povo português. E esta capacidade de ser de nós muito poucos no continente, como é que o português é uma língua falada no Brasil, desde a costa atlântica até ao interior da Amazónia. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária quando nós, na altura, éramos 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas em Portugal continental. Portanto, isto é algo que é muito interessante e que eu acho que
os elementos históricos não explicam apenas, tem a ver com muitos outros aspectos. Bom, e portanto é isto também que faz com que nós tenhamos este gosto do que é diferente, este gosto de receber o estrangeiro, de receber quem nos visita. E obviamente que isto é válido, é muito mais válido para o brasileiro, que nós sentimos Sim. como irmãos. E falamos a mesma língua. E falamos a mesma língua. E uma coisa que você é muito suspeito para dizer também, a região do Douro e a cidade do Porto, uma das regiões mais lindas do mundo. Você é muito suspeito para falar isso porque você vive lá. Eu sou completamente suspeito, mas, enfim, quanto à cidade do Porto, é uma cidade lindíssima, Porto e Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, enfim, a paisagem que se vê de Vila Nova de Gaia para o Porto é absolutamente deslumbrante, mas também é bonito olhar do Porto para Vila Nova de Gaia, para o outro lado do Rio Douro, porque vemos uma paisagem, que eu costumo dizer que é uma paisagem vinícola. Porque os telhados das caves de Vila Nova de Gaia, que você conhece bem, esses telhados foram feitos por quê? Esses armazéns foram feitos para quê? Foram feitos exatamente para armazenar vinho do Porto. Portanto, nesse sentido é uma paisagem vinícola, de vinho, não é? O Douro é absolutamente deslumbrante. Eu tenho a sorte de conhecer grande parte das regiões vitícolas mundiais, e sendo muito suspeito, como você estava dizendo, sendo muito suspeito, de facto o Douro é absolutamente deslumbrante. Porquê? Porque sente-se uma força telúrica, uma força da terra imensa e que tem a ver com a interação entre a natureza e o homem. Os terraços, enfim, quem não conhece a imagem do Douro, eu peço que vá à internet e procure Douro Vinheteiro, ou vá ao site do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Nós vamos colocar o site e vai encontrar algumas imagens do Douro. É claro, muito melhor do que ver as imagens é ir ao local e viver lá e ter a experiência local. Mas toda aquela paisagem, vamos cá ver, estamos a falar de montanhas que eram constituídas por rocha, eram montanhas de xisto. Essas montanhas foram, ao longo de centenas de anos, essa rocha, esse xisto, foi partido e desfeito. O xisto foi desfeito, as pedras grandes serviram para fazer os muros, que é uma construção impressionante, uma partitura, quase uma partitura na montanha. Portanto, dizia eu, as pedras grandes serviram para construir os muros, e o cascalho que ficou entre o muro e a parede, a nova parede da montanha, passou a ser a cama que serve para plantar as lugar perfeito vinhas. Para as videiras, né? Para as parreiras. Nós sabemos que os melhores vinhos do mundo, ou alguns dos melhores vinhos do mundo, pelo menos, nascem nos lugares mais difíceis, onde a vinha sofre. Quando a vinha sofre, ela produz um vinho com muito maior qualidade. Eu acho que a única fruta do mundo que a planta precisa sofrer, não pode ter muita água, tem que ter muito sol, pouca água, frio à noite, calor de dia para maturar a fruta. E ela tem que sofrer. Você sabe tudo o que é que eu estou aqui a fazer? Não, que é isso? Como os cortes do xisto, são na vertical, ou ligeiramente inclinados, as raízes penetram e chegam a atingir muito 20, 30 metros. Para quê? Porque o xisto guarda o calor do dia, e durante a noite, e guarda a umidade também, e a raiz durante o dia vai procurar a umidade a profundezas muito grandes, e isto tem uma força de facto impressionante. O Douro temos um clima, apesar de não estarmos no Mediterrâneo, mas temos um clima de tipo mediterrâneo. Por causa da água, né? E temos muito frio e muito calor. Há um ditado popular que nos diz que no Douro temos 9 meses de inverno e 3 de inferno. Portanto, para dar uma ideia da força do calor. E da amplitude térmica, né? Mas deixa-me voltar só ao turismo, e da amplitude térmica. Deixa-me voltar só ao turismo. A Unesco, em 2001, enfim, indo um pouco mais atrás, em 1996 classificou o Centro Histórico do Porto, e não podemos esquecer que o Centro Histórico do Porto, na sua gênese, na sua história, na sua construção, tem tudo a ver com o vinho, e em particular com o vinho do Porto. Portanto, a Unesco classificou o Centro Histórico do Porto em 1996 e classificou a paisagem do Douro Vinheteiro, e é assim que se chama a classificação, Douro Vinheteiro, como paisagem cultural, evolutiva e viva, e este termo é muito interessante, classificou como Património da Humanidade.
E o que a Unesco classificou não foram as montanhas ou o rio. O que a Unesco classificou foi exatamente todo esse trabalho, toda essa interação, todo esse esforço que ao longo de gerações foi feito para transformar a natureza e para transformar aquela natureza hostil numa natureza de proximidade e numa natureza cultivada, num certo sentido. E deixa-me voltar àquele termo que está na classificação, a categoria da classificação, paisagem cultural, evolutiva e viva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Unesco não quer que esta paisagem, não quer que este espaço seja um museu, num sentido estático do termo, quer que seja uma paisagem humanizada, e para ser uma paisagem humanizada é uma paisagem que tem de ter pessoas, como o próprio nome indica, e para ter pessoas elas têm de desempenhar a sua atividade económica. O que quer dizer que é uma paisagem não estática, vinho evolutiva. Portanto, é necessário, obviamente, mexer na paisagem, não se pode manter tal qual quando foi o momento da classificação. É preciso que haja evolução. É preciso ter muito cuidado em todos os atos que nós praticamos naquela paisagem para não a ferir, porque a paisagem também pode ter as suas feridas. Portanto, este aspecto é muito interessante. E depois temos tudo. Temos património, temos as ligações, temos os grandes mosteiros que vieram das ordens de Cister, as ligações religiosas também, né? A nossa primeira dinastia, que é vossa e nossa, a nossa primeira dinastia é conhecida pela Borgonhesa, porque Dom Afonso Henriques era filho de um conde, o nosso primeiro rei era filho de um conde da Borgonha. Da Bordeaux. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Borgonha, onde já na altura havia a tradição vitícola, portanto os borgonheses vieram para cá, acompanhados dos seus séquitos de religiosos, que trouxeram a prática da vinha, que já existia no Val do Douro, obviamente, já existia desde épocas pré-romanas, neste momento está muito estudado, mas de qualquer maneira o desenvolvimento da viticultura, quer em quantidade, quer em qualidade, teve muito a ver com a Borgonha, e algo que também nos liga em termos europeus a essas grandes regiões produtoras de vinho. Gente, Europa é isso, muita cultura, muitas famílias nobres que casavam com o conde italiano, com a princesa de Bordeaux, aí juntava, ia para Portugal. Isso é muito legal, isso você vivencia andando pelas ruas de Portugal, isso é muito lindo. Então, eu indico, vão a Portugal, vão ficar todos na casa do Manuel. Né? Mas não vão ao mesmo tempo. Calma, que é uma casinha, né, humilde, um palacete. Claro, é humilde. Estou brincando, lá tem um hotel para todo mundo, tá? Então, vamos visitar Portugal, vamos beber os vinhos portugueses, vamos consumir vinho do Porto com charuto, procure produtos de boa qualidade. Manuel, eu lhe agradeço, mas a energia está cara, a gente precisa encerrar. Te agradeço demais de ter aceitado o nosso convite. Foi um grande prazer esta conversa. Foi muito conhecimento pra gente. Só tenho pena não acompanhar você com o charuto, mas depois da proximidade ainda temos de Portugal, lá chegaremos. Temos tempo, não está tudo perdido. Tá? Temos tempo. Muito obrigado, Manuel. Nos Foi vemos. Um prazer, gente, obrigado. Até os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. A gente está aqui para melhorar cada vez mais. Desculpe alguma coisa, não vou falar nada do PT, que eu tô puto da vida já. Então vamos continuando, vamos fumando, bebendo, vivendo. Um grande abraço, até mais. Boas baforadas.